Então, onde que nós estamos aqui? A gente está falando do bloco operativo, ou músculo, né? O que faz os cálculos, o que gera dados. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar do bloco de controle. A gente vai começar agora com o bloco de operação das instruções. Onde está a unidade lógica aritmética? Tá? Ela faz parte do bloco operativo. Depois a gente vai falar de memória e tudo mais. Beleza. Então, o que nós vamos construir agora é um processador implementando um subconjunto do MIPS, da ISA do MIPS. Então, a gente vai chamar de MIPS Lite, tá? Ou vocês podem chamar de MIPS Lite, tanto faz. E a ideia aqui é ilustrar o que nós queremos é ilustrar as principais ideias do MIPS. Né? Então, as instruções que nós vamos colocar nesse MIPS vão ser soma, subtração, AND, OR. Então, aqui, a gente tem duas instruções que representam aritmética, duas que representam lógica, mais uma que representa lógica, tá? Que faz uma comparação e seta um registrador se for menor que o outro. Duas instruções de acesso à memória, load e store. No caso, a gente só vai tratar o store de 32 bits, tá? Então, word, uma palavra inteira. A instrução de jump, a instrução de salto condicional, tá? Incondicional e condicional. Nós conseguimos escrever programas da vida real com essas instruções? Sim, conseguimos. Tá? Como que eu faço uma multiplicação então, professor? Bom, faço somas sucessivas. Como que eu faço um XOR? Bom, a gente viu que usando NANDs, usando NORs, elas são portas lógicas básicas. Então, eventualmente com ANDs e ORs, eu também vou conseguir fazer. Tá? Então, a ideia dá mais trabalho de escrever o código, mas também daria para escrever um código aqui. Tá? É mais trabalho que o compilador tem que traduzir seu código de linguagem C para esse MIPS. Mas ele ilustra muito bem o que acontece no MIPS normal. Tá? Massa. Então, vamos começar a montar. Os passos da execução do nosso MIPS vão ser o seguinte. Nós vamos buscar a instrução. Depois de buscar a instrução, a gente vai decodificar ela. Decodificar significa olhar o opcode. A gente vai incrementar o PC. PC mais 4. Já vamos deixar apontando para a próxima instrução. E a gente faz a leitura dos registradores. Beleza. No terceiro passo, a gente vai operar com a ULA, ou seja, fazer as operações soma, subtração, AND, OR, seja lá o que for, comparação. E a gente também vai calcular endereço de desvio. Então, eu não sei se é um desvio, mas se for um desvio, eu já deixo pronto o endereço calculado. Depois, na quarta etapa, vamos dizer assim, a gente vai fazer operações na memória de dados, ou seja, leitura e escrita. Se a instrução pedir isso, se ela não pedir, eu vou ignorar esse quarto passo. E, por fim, eu vou escrever no registrador os resultados da minha operação, se tiver que escrever. Se for uma escrita na memória, não tem escrita nenhuma nos registradores. Então, eu pulo esse passo. Tá? Joia. Lembrando que o que nós estamos montando aqui é um processador que ele se parece com isso daqui, onde eu tenho uma memória. Que memória é essa daqui? É uma memória que guarda o estado atual, que é o PC. E eu tenho uma lógica combinacional. O que é lógica combinacional? É o que faz tudo isso daqui. Tá? Então, eu só vou incrementar o PC quando todos os passos estiverem concluídos. Só então eu incremento o PC e aí tudo acontece para a próxima instrução. E aí, incremento o PC e tudo acontece para a próxima instrução. Tá? Então, nota que a nossa arquitetura ela vai gerar um resultado diretamente no clock da minha máquina. Tá? A minha organização, como eu implementar aqui minha ISA, vai gerar um impacto direto no clock da minha máquina, na frequência de operação. Quão rápido eu posso ir para a próxima instrução. Tá? Então, maravilha, vamos avançando. Então, joia, a gente vai ver esses passos aí.
A gente vai buscar a instrução, fazer instrução aritmética, acessar a memória, desvio, combinar as instruções, ver o bloco operativo completo e depois calcular o ciclo de relógio. E aí a gente acabou a aula. Então, primeiro passo, buscar a instrução. Para buscar a instrução, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de clips, chiclete... Não, vocês vão precisar de uma memória de instruções, vocês vão precisar do PC e de um somador. Tá? Então, o PC, em alguns livros, em alguns materiais, também é chamado de IP. IP não tem nada a ver com placa de rede. É ponteiro de instrução. Faz sentido esse nome, né? IP. Porque o que eu tenho dentro do PC é um endereço que aponta para uma instrução. Então, é um ponteiro de uma instrução. Acho até que faz mais sentido do que computador de programa, né? IP. Beleza. Um somador e a memória de instruções. Então, como que eu vou combinar isso? Muito fácil. Eu vou combinar da seguinte maneira. O PC contém o endereço da próxima instrução a ser executada. E depois eu vou fazer o cálculo de PC mais 4. Então, basicamente, eu vou usar o PC como endereço a ser lido na minha memória de instruções e vai sair a instrução do outro lado. Então, aqui do outro lado vai sair 32 bits de dados. Ou seja, a minha instrução inteira. Vai ter o opcode, vai ter os campos aqui. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo, eu vou fazer PC mais 4. Eu vou somar 4 no PC. Somar 4 é diferente de multiplicar por 4. Então, para somar 4, eu preciso de um somador. Está aqui o add. Né? E eu já deixo ele pronto para ser escrito no PC. Quando que vai escrever no PC? Quando bater o relógio. Né? Quando o clock vir aqui. Então, o PC vai ficar guardadinho, vai ficar estável, vai ficar com o endereço 10, por exemplo, 16, né? Potência de 2. Múltiplo de 4. Então, ele fica com o endereço 16 até que o clock venha aqui, e aí eu posso escrever o próximo PC. Aí o clock vem, eu escrevo o próximo PC, e assim por diante. Tá? O PC, ele é um latch ou um flip-flop? Então, o que é um latch? O latch é aquele elemento de memória que fica gravando em toda, não na borda, mas em toda a parte alta do relógio, ou na parte baixa. Vamos usar o exemplo da parte alta. Qual que é o problema? O problema é que enquanto o clock tiver 1, se esse somador for muito rápido, ele vai vir para cá e vai passar o resultado para fora. E o resultado vai ficar instável. Tá? Então, isso é um problema. Tá? Então, o que a gente quer? A gente quer que somente a borda é o momento onde o PC recebe um valor novo. Então, a gente quer um flip-flop. Tá? Por quê? Esse caminho aqui é muito curtinho de dados. O somador é muito rápido. Então, eu vou usar um flip-flop. Tá? Então, somente numa das bordas, por exemplo, a borda de subida, é quando ele vai receber PC mais 4. Beleza. Avançamos. Então, já sabemos buscar a instrução na memória. Ótimo. Vamos executar agora instruções aritméticas. Por exemplo, uma soma. Então, para fazer soma, o que eu preciso? Eu preciso do banco de registradores e eu preciso da ULA. Tá? Maravilha. Como que eu vou usar isso? Nota que o banco de registradores tem a leitura do primeiro registrador, a leitura do segundo registrador e o endereço de escrita do registrador. Então, são 3 endereços. O dado que sai, 1, o dado 2 e o dado de escrita. Ou seja, se eu não quiser escrever, eu venho aqui nesse sinal de controle e falo que eu não quero escrever. Tá? E a ULA recebe 2 operandos, recebe um código de operação e solta o resultado. Muito fácil. Beleza. Beleza. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte.
Primeira coisa, a instrução, né, saiu lá da memória de instruções. Saiu a instrução e vamos supor que a instrução é do tipo R. Então, o upcode está escrito 0000. Nesse caso, o RS vai vir aqui no registrador 1, o RT vai vir aqui no registrador 2, e o RD vai ser o endereço de escrita do meu resultado, que vai ser gerado aqui na ULA. Então, basicamente isso. Eu obtenho o RS e o RT. Os dados saem aqui. Eu faço a operação. Que operação? O campo function vai dizer qual a operação. E aí, os dados estão gerados. Os dados gerados, eu escrevo no banco de registrador. Tá? No registrador dado pelo endereço RD. Maravilha. Então, se vocês não piscaram, a gente já sabe como fazer a soma. Como que eu faço para acessar a memória? Acessar a memória? Vamos ver. Eu preciso de uma memória e eu preciso de um extensor de sinal. O que é um extensor de sinal? Ele transforma 16 bits em 32 bits com o sinal. Tá? Então, se é um bit, se for um valor com sinal, ele vai estender aquele sinal. Se for complemento de 2, vai escrever o sinal nos outros bits. Né? E se não for complemento de 2, ele vai escrever zeros. Tá? Como que a gente faz? Novamente, a gente tem a instrução 32 bits. A gente pega o RS, coloca aqui no registrador 1. O RT vai no endereço de escrita. Então, aqui o que a gente está fazendo é a leitura da memória. Na leitura da memória, o RT ele é o destino de dados. Então, nota, eu no primeiro momento só vou ler o RS e o imediato vai passar por aqui, ó. Veio aqui, estendeu o sinal, agora eu tenho 32 bits de imediato, o imediato era 16, agora tem 32. 32 bits do RS, 32 bits do imediato. Eu faço a soma e eu obtenho um endereço para acessar minha memória. Tá? Uma vez que eu acessei a memória, os dados vão sair da minha memória. Os dados vêm por esse caminho aqui e escreve no banco de registradores. Em que endereço? Endereço dado pelo RT. Tá? Então, essa vai ser a forma de fazer a leitura de memória. Agora, se eu for fazer a escrita de memória, nota que aqui mudou. Antes o RT estava, né, eu queria conectar ele estava atuando aqui nesse registrador de escrita. Agora, a atuação dele é no registrador de leitura 2. Então, nós voltamos a ler 2 registradores. Por que 2, professor? É muito fácil. Por quê? Eu vou obter o RS com o imediato e vou obter o endereço de acesso à memória. Com RS mais o imediato. Agora, o registrador que eu estou lendo através do RT é o que eu vou escrever na memória. Ele fornece os dados para escrever na memória. E escrevendo na memória, escrevendo na memória, vocês vão ver que esse caminho de dados aqui, nesse caso, não vai ser usado. Na escrita não é usado. Então, basicamente, eu não vou escrever na memória. Então, o register write, esse sinal de controle, eu vou ter que controlar para não escrever nada. Tá? Beleza. Já fizemos soma, leitura, escrita. Vamos ver desvio condicional, o branch. Então, o branch, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do banco de registradores, eu vou precisar de um somador. O que o somador faz? Ele soma com PC mais 4. E também um shift de 2 posições. O shift de 2 posições, o que faz? Ele está fazendo a multiplicação por 4. Né? Então, ele shifta 2 para a esquerda e insere zeros. Tá? Com isso, ele tem um endereço do branch. E a ULA, a unidade lógica aritmética, ela tem uma outra saída chamada zero,
que ela vai fornecer um controle para o salto. Ele vai dizer se esse endereço aqui tem que ser escrito no PC ou não. Tá? Então, como que fica? Fica assim. Eu vou pegar, acessar o RS e o RT. Então, eu obtenho esses dois registradores. Com esses dois registradores, eu vou fazer o salto se a diferença entre RS e RT for nula, for igual a zero. Como que eu faço a diferença de dois registradores? A diferença é a subtração. Se RS menos RT for igual a zero, então eu quero fazer o salto. For diferente de zero, eu não quero fazer o salto. Tá? Muito bem. Ao mesmo tempo, o imediato veio, passou por aqui, deu um olé, foi estendido o sinal, fez o shift de duas posições, somou com o PC mais 4 e está prontinho para escrever no PC, dependendo do resultado da ULA. Joia. Então, esses daqui são os principais componentes. Tá? A gente viu isolado. Agora, vamos conectar o decode, o fetch de instruções, a busca de instrução, com a execução da instrução e com a parte de memória e a parte de branch. O que a gente vai ter é basicamente isso daqui. Então, nós temos o PC faz parte da busca de instruções, a memória de instruções faz parte da busca de instruções. O PC mais 4 faz parte da busca de instruções. Tá? O que mais que nós temos? Bom, nós temos os componentes que fazem parte do branch. O shift, esse somador, faz parte do branch. E esse mux também faz parte do branch, do salto condicional. Nós temos os componentes que fazem parte da ULA, da soma. Né? Então, essa ULA e o banco de registradores, quando eu quero instruções do tipo R. E, finalmente, as instruções de memória, né? Que vai usar ainda a ULA e também vai usar o data memory, memória de dados. Tá? Também vai usar o sinal estendido. Né? Então, estou combinando aqui os diversos componentes que a gente viu, tá? Num único data path, num único caminho de dados. Tá? O que a gente pode pensar aqui é o seguinte, o que acontece, por exemplo, durante a instrução de soma? Durante a instrução de soma, o PC vai enviar aqui para a memória de instruções, a memória de instruções solta a instrução de soma. A instrução de soma vai ler o RS e o RT, vai sair daqui o RS e o RT, vai passar por esse multiplexador e vai vir para cá. E então, o resultado sai, faz esse caminho aqui. Olé! Vem para cá e escreve no banco de registradores. E aqui é o dado, o endereço para ser escrito. Então, é isso que acontece durante um edge. Ao mesmo tempo, durante o edge, ao mesmo tempo que isso tudo aconteceu, o que aconteceu também? O PC veio para cá, foi somado com 4, veio por aqui, ao mesmo tempo ele veio por aqui. Na instrução de soma não é feito salto, então ele veio por aqui. Esse mux a gente vai ter que controlar daqui a pouco. Ele veio para cá. E está pronto para quando vir o próximo clock, atualizar o PC. Então, ao mesmo tempo que tudo isso daqui está acontecendo, essa parte laranja também está acontecendo. Tá? O que acontece durante o load? Durante o load, vamos lá. Vamos pegar outra cor aqui. Durante o load, o PC veio para cá, a instrução saiu e eu faço a leitura do registrador e o imediato veio por aqui. O imediato veio, passou para cá. O registrador 1 veio até aqui. Eu faço uma operação de soma.
A operação de soma gera um endereço para acessar a memória. Os dados da memória saem por aqui, vêm por esse caminho aqui, e escreve no registrador dado pelo RT. Então, beleza, esse foi o load. O store, muito parecido. O que muda no store? Vamos dar uma olhada aqui. O que muda no store é a instrução sai. Eu faço a leitura de RS. O meu imediato segue o mesmo caminho. Eu faço a mesma operação de soma com RS, o imediato, e acesso à minha memória. Tudo aqui foi igual. O que muda? O que muda é o seguinte. Esses dados aqui, ó, o segundo registrador lido, ele vem por esse caminho sorrateiro aqui, ó, e entra dentro da memória. E eu não tenho esse caminho de realimentação para o banco de registradores. Terminou aqui. Tá? Então, na hora de fazer a nossa escrita na memória, o que acontece basicamente, isso daqui, vem para cá, faço a soma junto com esse registrador e obtenho o dado. E esse outro registrador vem por aqui, escreve na memória e está feito. Tá bom? Ao mesmo tempo, nota, o load e store, tudo isso daqui em cima continua acontecendo. Tá? O cálculo do PC mais 4 continua acontecendo. Tá? É toda instrução. E, por fim, vamos dar uma olhada o que acontece com a instrução de branch on equal. O branch on equal, o PC apontou para uma instrução. Acontece que essa instrução é um branch. Legal. Ela veio aqui, acesso RS, acesso RT. Os dois saem aqui para a ULA. Agora, a operação que eu faço é uma operação de subtração. Tá? Se o valor for igual a zero, vai sair zero escrito aqui no resultado. E essa bit aqui vai estar ligado, se for igual a zero. Tá? Então, se for igual a zero, isso daqui é verdadeiro, sai um bit 1 aqui. Tá? Ele não está conectado em nada, tá bom? Aqui, por enquanto. Ao mesmo tempo, o que acontece? O imediato do nosso branch, ele veio por aqui, percorreu esse caminho, veio aqui em cima, passou pelo shift, passou pela soma, que tinha sido somado com PC mais 4, gerou o resultado. Então, aqui está o resultado do branch. Esse zero aqui, ele tem que ser usado de alguma forma para controlar esse multiplexador, para que o resultado do salto venha até o PC. Então, seguindo adiante, nós temos então o bloco operacional completo e a gente vai fazer alguns ajustes de detalhes. Tá? Então, aqui eu traduzi, está em português agora, né? E... primeiro, qual que é o problema disso daqui? Ligar o zero direto no MUX que controla o salto do PC. Bom, o problema é que nem toda instrução é uma instrução de salto condicional. Às vezes, eu quero fazer uma soma. Imagina que a soma deu zero. Eu somei menos 2 com 2. O resultado é zero. E só por conta disso, ele vai fazer um salto? Não, não pode. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer para corrigir esse problema é, eu tenho que fazer uma condição. Se a instrução for instrução do tipo branch, on equal, e for igual a zero, aí sim, então eu vou ter que ter uma porta aqui, que é uma porta AND. Um fio da porta AND está ligado aqui com branch on equal, o outro fio está ligado aqui nesse zero. A saída, sim, estaria ligada aqui. Então, tem que ser um E. Se for zero, E é uma instrução de branch, o opcode bate com o opcode de branch. Daí eu quero saltar. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente vai ter que corrigir.
Maravilha. O segundo ponto que a gente tem que verificar. Olha, tem hora que o registrador de escrita é o RD, igual nas instruções do tipo R. Ora, o registrador de escrita é o RT, como, por exemplo, quando eu faço um load de memória, ou eu faço uma soma com o imediato. Então, o datapath não é suficiente. O que está faltando aqui? Está faltando um multiplexador aqui. Né? Eu vou ter que adicionar um multiplexador, deixa eu desenhar ele um pouquinho melhor. Ele vai ficar aqui, e o que ele vai decidir é entre a entrada do RT ou o RD, para ser propagado para o banco de registradores. Tá? Então, eu tenho que fazer algumas melhorias aí nesse bloco. Tá? Basicamente, essas duas melhorias. Tá? Uma porta e um multiplexador aqui. Tá? Mais um detalhe. Aqui a gente está chamando de RS, RT e RD. A pergunta é, pera, eu estou acessando um registrador chamado RS? Não, não. Eu estou usando, né, quando eu olho isso daqui, o que eu tenho que interpretar é o seguinte, eu estou pegando bits da minha instrução, o bit 21 ao 25, e estou conectando aqui em cima. Eu estou pegando o bit 16 ao 20, estou conectando aqui. O 15, o 11 ao 15, estou conectando aqui. O imediato é o 0 ao 15, e assim por diante. Tá? Então, onde eu estou chamando RS, na verdade, é um apelido para os fios 21 até o 25. Tá? E nota que o fio 0 ao 15, ele repete para baixo, e o 15 aparece aqui também. Né? Do 11 ao 15 também aparece aqui. Então, é uma solda. Eu soldo os fios e jogo para cá, soldo os fios e jogo para lá. Tá? E depois eu vou ter que controlar o que está acontecendo no meu processador. Tá? Então, esses daí são alguns detalhes para a gente tomar cuidado. Então, por fim, eu gostaria de falar do cálculo do período de relógio. Tá? Então, o cálculo, para eu saber qual que é a frequência de operação do meu processador. Então, o que a gente tem que ter claro é que tudo vai girar em volta do PC. Tá? Então, basicamente, a gente quer saber de quanto em quanto tempo eu posso atualizar o PC para executar a próxima instrução. Tá? Eu não vou fazer um clock variado, depende da instrução, demora menos, depende, demora mais. Não, não. O clock, ele é feito seguindo o pior caso. Então, qual o caminho mais complicado aqui nessa lógica combinacional, que demora mais, tá? Qual o caminho que demora mais? E aí, ele vai estar pronto, o sinal vai estar aqui bonitinho, então o sinal vai estar 0, 0, 1, 1, 0, pá, pá, pá. Vai estar bonitinho o sinal, pronto para entrar no PC, e também os dados já foram salvos no banco de registrador. Então, a lógica computacional, ela tem que estar estável, ela não pode ter nada acontecendo ou nada por acontecer ainda. Ela tem que estar estática. Aí eu posso atualizar o PC. Aí o PC pode receber PC mais 4. Tá? Então, para eu saber o clock, a frequência de operação do meu processador, isso vai depender do maior atraso que eu tenha na minha lógica. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, primeira coisa, eu quero saber aqui qual que é o ciclo de relógio desse MIPS. Tá? Para isso, eu coloquei uma tabela aqui com alguns valores fictícios. Os multiplexadores demoram 50 picosegundos. A memória demora 1 nanosegundo. O banco de registradores demora 500 picosegundos. A ULA demora 500 picosegundos. Os somadores, 300 picosegundos. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ver os caminhos possíveis e ver qual que demora mais. Tá? Então, vamos ver qual o atraso para a instrução R, depois para a instrução I, para a instrução J.
Basicamente, eu tenho que ver todas as instruções R, todas as instruções I, todas as instruções J, qual o atraso delas. Depois que eu levantei qual que é o atraso delas, eu pego o maior valor, e esse valor é o que vai me dar o clock. Tá? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é um exemplo para calcular do tipo R, mas aí vocês vão ter que fazer do tipo I e do tipo J, para chegar a qual que é o máximo, tá? Qual que é o pior caso. O pior caso define o clock. Tá? Então, para eu calcular para o tipo R, vamos pensar numa instrução de soma. Tá? Vamos supor que eu quero fazer uma instrução de soma. Então, eu vou começar a ver aqui o caminho de dado. Eu vou começar com o caminho laranja. Então, o caminho ele vem por aqui. E nota, para sair do PC, entrar na memória de instruções e sair a instrução do outro lado, a memória demora 1 nanosegundo. Então, eu vou anotar aqui. Olha, eu estou demorando 1 nanosegundo até agora. Aí, nesse momento, eu venho e acesso o banco de registradores. Ao mesmo tempo, tem o caminho do imediato, mas instrução do tipo soma não usa imediato. Né? Do tipo R, soma, não usa. Eu uso o quê? 2 registradores de leitura. E os dados saem aqui. Quanto tempo os dados demoraram para sair? Bom, os dados demoraram para sair aqui nessa porta, então eu vou colocar aqui, ó, demorou 1 nanosegundo para sair aqui. Para sair os dados aqui nessa outra ponta, demorou 1,5 nanosegundos. Porque era 1 nanosegundo mais 500 picosegundos. 500 picosegundos é meio nanosegundo. 1,5. Então, eu vou somando aqui, ó. 1 mais 0,5. E eu sigo aqui. Aí, o dado tá prontinho aqui, mas o outro tem que passar aqui por dentro do MUX. Quanto tempo demora o MUX? O MUX demora 50 picosegundos. Então, 50 picosegundos quer dizer que agora o dado chegou aqui com 1,55. Desculpem a letra feia, mas é importante que vocês entendam. Joia. Aí eu faço a soma. Quanto tempo demora para a soma ser feita? Demora 500 picosegundos. Está aqui, é o tempo da ULA. Então, com 2,05 nanosegundos, o resultado está pronto aqui nessa pontinha aqui. Então, demorou mais 0,5. Joia. O dado veio por aqui, passou por dentro do MUX. Quanto demora para passar no MUX? Mais 50 picosegundos. Então, com 2,1 nanosegundos, os dados estão aqui. E aí eles seguem por aqui e entram dentro do banco de registradores. Quanto tempo demora para escrever no banco de registradores? Mais meio nanosegundo, 500 picosegundos. Então, 2,6 nanosegundos é o tempo que demora a instrução de soma. Aqui era 0,5, né? Eu fiz o cálculo errado. Quer dizer, faltou o MUX, né? Então, agora está certo. 2,6, 1 mais meio, 2. 0,5 mais 0,5, 2,1. Mais 0,5, 6. 2,6, beleza. Tá? Então, o atraso da soma foi de 2,6 nanosegundos. Agora a gente tem que ver o atraso do load, atraso do store, atraso do branch e atraso do jump. Tá? Eu pego o maior e vai me dar o atraso maior. Então, pera, tem uma coisa aqui acontecendo. Olha só que interessante. Eu tenho uma bifurcação no meu caminho de dados, o que faz a soma do PC mais 4. Então, eu tenho que ver qual das bifurcações demora mais. Ah, então, vamos ver. O PC saiu daqui e passou pelo somador. O somador demora 300 picosegundos. Então, no tempo 0,3, a soma está pronta. A soma veio por aqui
é uma instrução do tipo R, de soma, que não vai fazer salto. Então, o caminho de dados é esse daqui. Passa por dentro do MUX. Quanto tempo demora para passar no tempo do MUX? É os 300 do somador mais 0,5. Então, 0,35. Só, então, ele está pronto aqui. Então, eu tenho dois caminhos de dado, o caminho laranja e o caminho vermelho. Né? Qual que demora mais? Um demora 0,35 nanosegundos, o outro demora 2,6 nanosegundos. Quem demora mais é o caminho laranja, nesse caso, para essa instrução. Então, o caminho crítico é esse que eu desenhei em laranja, que é o caminho crítico da instrução R. Então, uma pergunta que pode acontecer esse multiplexador, ele entra no caminho crítico? Olha só que interessante. Ele é uma outra bifurcação. Ao mesmo tempo que as instruções, aqui o fluxo laranja está acontecendo, eu venho e passo por dentro aqui e escrevo o endereço que eu quero, o endereço descrito no banco de registradores. Então, o banco de registradores ele teria que ser muito, muito lento para que ele ficasse no caminho crítico. Por quê? O dado está fazendo toda essa volta, e se nessa volta toda o roxinho não estiver pronto, aí ele está no caminho crítico. Mas não é o caso, né? Ele já vai estar pronto. Então, esse MUX não faz parte do caminho crítico. Tá? Por conta disso. Porque o dado já vai estar estável aqui no registrador de escrita. O endereço já está pronto. Só está esperando os dados. Tá? Ah, então quer dizer que eu posso adiantar a escrita? Não, não, você não pode adiantar a escrita porque os dados não estão prontos. O endereço está pronto, mas o dado não. Joia. Então, a gente pode pensar assim. Depois que eu calculei para todas as instruções, vocês vão ver que o Sign Extension, ele faz parte, quer dizer, ele não faz parte do caminho crítico, mas ele é usado pela instrução mais lenta. A instrução mais lenta dessas que a gente viu é a instrução de load. Tá? A instrução de load de palavra é a mais lenta. É esse caminho que está desenhado aqui. Ó. Tá? Agora, quanto tempo... Opa, tem um erro aqui. O vermelho deveria estar aqui. Ó. O caminho crítico, ele passa por dentro do... Deixa eu pensar. Não, tá certo. Tá certo. Ao mesmo tempo que eu vou buscar o RS para fazer o cálculo de endereço da memória, ao mesmo tempo, o que está acontecendo imediato, passou por aqui, está prontinho na ULA. Então, o que teria que acontecer para que esses dois componentes virassem o caminho crítico? Para que esses dois componentes virem o caminho crítico, a latência deles tem que ser maior do que de acessar o banco de registradores. Por quê? Está acontecendo em paralelo. Isso ao mesmo tempo que isso. Então, o caminho crítico é isso, né? Eu vejo as bifurcações e vejo quem demora mais. Bom, se eu estou desprezando o Signed Extension e o MUX é bem pouquinho, 50 picosegundos, o banco de registradores é 500 picosegundos. Ele demora muito mais, faz parte do caminho crítico. Se o MUX e o Signed Extension fosse maior do que 500 picosegundos, o atraso, aí eles fariam parte do caminho crítico. Como não é verdade, não fazem parte. Joia. Então, maravilha. E aqui as respostas para vocês depois poderem verificar, tá bom? Fazerem os cálculos. Só para a gente lembrar, né? Isso daí vocês já devem ter visto várias vezes, mas eu acho que é sempre legal lembrar como que eu converto esse picosegundos, nanosegundos para frequência de relógio, né? Bom, o que é frequência de relógio? Frequência de relógio é dada em hertz. Hertz significa o quê? Variações, oscilações no segundo. Então, basicamente, eu quero saber quantas oscilações no meu relógio vai fazer em um segundo. É isso que eu quero saber, a frequência do relógio. Frequência dada em hertz,
Hz, oscilações por segundo. Então, basicamente, se eu sei que meu relógio pode mudar a cada 2.600 picosegundos, um exemplo aqui que eu peguei, então eu quero saber quantas vezes 2.600 cabe dentro de 1 segundo. Basicamente, o que eu faço? Eu faço 1 segundo dividido por 260 picosegundos. 260 picosegundos é 0,0000260. Tá? Então, é 2. Picosegundos significa 2 na menos 12. Né? 2 elevado na menos 12. 10 elevado na menos 12, desculpa. Quer dizer que eu consigo fazer 1.000, milhares, né? Centenas, milhões, milhares, milhões. Eu consigo fazer 384 milhões de oscilações por segundo. E aí é fácil. Se são milhões, eu uso a sigla de milhões, M. Então, 385 aproximadamente megahertz. É o que o meu processador fictício consegue operar no máximo. Tá? O que eu quero fazer para aumentar essa frequência? Se a frequência aumenta, eu consigo fazer mais instruções por segundo. Para a frequência aumentar, o que eu tenho que fazer? Diminuir o caminho crítico. Quanto menor for esse número aqui, quer dizer que menor foi meu caminho crítico. E a frequência vai poder aumentar. A frequência aumentando, nesse caso dessa organização, melhora o desempenho. Tá? Outra forma de fazer esse cálculo, menos macarrônica, é o seguinte, né? 2.600 picosegundos é igual a 2,6 vezes 10 na menos nona segundos. E aí eu faço 1 sobre 2,6 vezes 10 na menos nona, que dá 1 sobre 2,6 vezes 10 na nona, era menos 9, quando sobe, fica 9, que dá 0,3846 vezes 10 na nona, que dá igual a 3,846 vezes 10 na sexta, que dá igual a 3,846 megahertz. Tá? Gente, era isso que eu tinha para a aula de hoje, tá bom?